Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje, de alguma forma, lembremos-nos que nos fala o Senhor sobre oferta, seja dos ricos, seja dos pobres. A oferta, ela tem um significado muito grande para Deus e consequentemente para nós. Se oferta de várias formas na igreja. A oferta do dízimo, mas é uma oferta mais do que oferta, é um gesto de generosidade. Generosidade de reconhecer que tudo o que temos provém de Deus. Mas alguém poderia dizer: é fruto do meu trabalho. Sim, que assim seja. E exatamente estes bens que se conquista como fruto do trabalho é abençoado. É fruto do seu trabalho. Mas lembremos que quem nos oferece o trabalho, quem nos dá saúde para o trabalho, quem nos protege é o Senhor. Portanto, fruto do trabalho braçal, fruto do trabalho intelectual, quando você faz o seu dízimo, é uma oferta, uma generosidade, uma retribuição àquele que tudo dá. Esse conceito de gratidão no dízimo é muito importante. Você não oferta como uma obrigação, você entrega como uma gratidão. É um conceito que nós católicos temos um pouco de dificuldade. Tanto que, acredite, para nós sacerdotes, padres, é muito complicado esse tema. Porque um padre que numa paróquia fala do dízimo é chamado de dinheirista. Numa paróquia onde se enfatiza o dízimo, as pessoas não entendem. É claro que existem exageros, porque ninguém deve dar amedrontado. Não se dá amedrontado o dízimo. Mas do outro lado, nós como católicos não temos essa cultura do dízimo. E repito, é muito difícil. Porque qualquer palavra que se fala, ou trabalho que se faz no dízimo, geralmente é esse o nome que leva: o padre é dinheirista. E não se entende que o dízimo, como uma oferta, um ato de gratidão, não são 3 dimensões, mas 4 dimensões da igreja. Digo algumas, dentre elas a missionária, manter o templo, a questão da formação dos próprios leigos. Portanto, é uma forma de oferta. E aqui, lembrando que é um dos mandamentos da lei da igreja,
aqui todos são católicos. Na Igreja Católica é pagar o dízimo conforme o costume. Não nos convém aqui dizer, e não é meu propósito, dizer se é 10%, mas vem a orientação que é conforme a possibilidade e generosidade do coração. Porém, sabemos que quando vai nessa matéria, as pessoas não são tão generosas. Outras ofertas, então isso é da tradição bíblica. Tradição bíblica. Não tem nada a ver com padre A, B ou C. O dízimo é uma forma de gratidão, de retribuição a Deus. E quando eu falo isso, nós temos o domingo do dízimo, temos a semana que falamos do dízimo. Tenho consciência que eu não estou falando só aqui pelo rádio, pela televisão. Nós estamos atingindo milhares e milhares de pessoas. Então, quem participa aqui, que aqui seja dizimista. Mas estamos falando para o Brasil. Então, falando de oferta, porque hoje o Senhor toca nesse tema, a pergunta: onde você é dizimista? E você tem sido generoso com o Deus que é mais generoso ainda? Outra forma de oferta são as ofertas votivas. Nunca ouvi falar, padre. É bíblica. São as ofertas ex votos. Alguém que recebe uma graça e fruto dessa graça faz uma promessa: eu vou dar tanto. Isso tem muitas pessoas que fazem. Aqui e acolá eu recebo o envelope: padre, isso aqui é para as capelinhas. Padre, isso aqui é para comprar vela. Padre, isso é verdade. E nós usamos, imediatamente quando nós recebemos, mandamos, se a coitada da Águeda está aqui, na hora. E ela, impressionante, não dá, antes de almoçar, já vai lá na tesouraria, já faz entrada, deposita e já manda o recibo. É uma coisa impressionante. Mas se eu estou em viagem, ela está também, como sempre está junto, a mesma coisa. Também tem pessoas que fazem a sua oferta, nesse sentido, generosamente, sem ninguém saber. Isso era muito comum. Muitas igrejas foram construídas assim. Muitos de vossos pais e avós, além de fazerem oferta do tempo, quantas senhoras não queimaram os braços fritando pastel? Quantos não fizeram tanto risoto, maionese, serviram festa, venderam bingo? Ixi, lembra disso? É uma forma. E isso, meus irmãos, eu estou explicando porque o Senhor está falando de oferta. É uma forma de você contribuir. As igrejas foram construídas assim. Há quem pode dar mais, e aqui eu vou contar um fato surpreendente. Uma senhora veio e fez doação, fez para a capela, depois doa para uma coisa, e não é quantidade. Não é quantidade, acredite nisso, cada um dá o que pode. Foi o que aconteceu. Uma vez eu fui celebrar uma missa, não vou dizer o nome, porque eu não pedi autorização, e foram feitas várias lembranças de pessoas que doaram terreno. Então foi citado os nomes, e de fato esses nomes eram pessoas importantes, de sobrenomes que a gente lembra na história. Alguém virou e falou: mas ele é rico, podia dar. Na hora me faltou sabedoria, eu não gostei, mas eu gostei de que uma outra senhora falou. Deus age de certa forma. A pessoa, muito simples, acredito que nem sabia ler, virou e disse: mas ele deu. Porque há muitos que têm, muitos ricos, que poderiam e não dão nada.
Não é verdade? Tem muita gente que podia e não deu, mas ele deu. Então, aquela mulher teve uma presença do Espírito Santo muito maior do que eu. Adorei, aprendi muito com aquela senhora. Oferta que nós damos na igreja. Então, o que eu quis falar, há muitas formas de oferta. A oferta quando você encomenda a missa, é uma oferta. É verdade que tem gente que vai lá fazer oferta com 10, 20 intenções. A norma é de 3 intenções. Bom, isso eu já expliquei. Então, no Antigo Testamento, existem muitas formas de oferta. A ex-votos foi o que nosso Senhor viu, porque o templo era cravejado de ex-votos. Hoje também tem muitas formas de oferta. E digo, gente, a igreja não tem outra fonte, é a oferta do povo. Diante disso, essa foi a primeira parte, só para explicar. Nosso Senhor, um grande observador. Onde que Ele está? Em Jerusalém. Em que local? No templo. E Ele observa. O que que Ele observa? Ele observa as pessoas chegando e fazendo as suas ofertas. Como diz o antigo, Jesus botou reparo. E Ele percebeu que tinha gente que doava bastante. Ele não criticou. Cada um doa o que pode. Mas o que o Senhor enalteceu foi uma viúva que chegou e colocou 2 moedinhas. Talvez hoje 50 centavos. Porque moeda tem o quê? De 50 e de R$1. Vamos supor de 50 centavos, duas de 1. E nosso Senhor elogiou. Elogiou o quê? Aquela mulher, aquele R$1, aqueles R$2, certamente lhe fizeram falta. Mas o que é que levava ela a doar? O que levava aquela mulher a colocar aquilo, que se alguém pensasse, mas aquilo não vai ajudar em nada. Alguém pensa assim. Outros, essa mulher podia aproveitar, essa mulher... Nosso Senhor elogiou o desprendimento. Nosso Senhor elogiou a confiança em Deus. E aqui, vou contar 2 casos. De uma senhora que inclusive eu pus uma foto dela agora, chegando de São Paulo. A mulher do pão de queijo. Que toda vez que eu vou rezar missa em São Paulo, ela está do meu lado. Simplesinha, mas vai de ministra. Adora pão de queijo. E ela fez um sacrifício. Ficou a quaresma inteira. O pão de queijo que ela não comia no dia, ela colocava numa latinha e levou na missa da Sé. Digam para mim, o que significa isso para Deus? Viúva. Falando nisso, quando Jesus enaltece a atitude daquela viúva, eu disse, enaltece o desapego. Mas mais do que o desapego, a confiança que ela tem em Deus. Não te faz lembrar, segundo caso, a viúva de Sarepta. Quando Eliseu chega e diz, mulher, me dá pouso, ela dá. E Eliseu, quando a gente lê, vira e diz assim, o homem de Deus, me dê pão. E a mulher fala, ô homem de Deus, antes de você chegar, eu estava fazendo o meu último pão. Estava assando o último pão, que minha farinha acabou, meu óleo acabou. Eu ia dar esse pedacinho de pão para o meu filho, nós íamos deitar e morrer. É tão forte isso. Naquela hora, Eliseu podia ter dito, desculpa, eu não sabia que era uma necessidade tão grande. Me perdoe, senhora, de pedir o pão. Ele falou, não, traga o pão que eu vou comer. Guloso, né?
E a mulher deu, porque era um homem de Deus. A ânfora da farinha nunca mais esvaziou, e o óleo nunca mais secou. São ensinamentos, coisas que a gente lê, que a gente até esquece, mas que quando a gente resgata, é para mim e para você dizer, até que ponto eu confio na providência divina, num Deus que é providente, um Deus que não falta, um Deus que quando nós agimos com generosidade, nos abençoa. Às vezes nós perdemos essa noção, porque o que já tenho, foi Ele quem deu. Então, Deus dará mais. Exatamente nisso é que o Senhor nos ensina o Pai Nosso. Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia. Você percebe como as coisas, há uma coerência na nossa religião? Você percebe como o nosso Senhor é coerente com aquilo? Todo dia o Senhor nos sustenta. E por isso nós pedimos o pão nosso de cada dia. Então como que no nosso coração a gente quer ganhar hoje o pão do ano inteiro? Será que quando o Senhor nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, o Senhor não está nos ensinando de todo dia lembrarmos de Deus? Eu penso assim. Eu penso que quando o nosso Senhor nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, é porque, primeiro, Ele sabe que o estômago ronca. Então toda vez que o estômago roncar, eu vou lembrar, Deus, me dá o pão de hoje. Talvez, e isso pode acontecer, quando nós temos uma saca de pães. Eu estou falando tudo linguagem figurada. Quando nós temos muito, quando o estômago não ronca, quando as dificuldades não vêm, a gente esquece de Deus. Talvez quando pedimos esse pouco, são poucas as coisas que o Senhor manda pedir pouco. Quando se trata de bênçãos, pede-se muito. O Senhor diz. Quando se trata de outras coisas, é impressionante como Jesus, a Bíblia, nos ensina a pedir em abundância. Mas quando se trata do pão, o pão de cada dia, isso também tem muito significado. Claro, eu aqui poderia ampliar, porque esse pão de cada dia é uma prefiguração eucarística, mas vamos ficar nisso. Um terceiro ponto da minha homilia, que me chama a atenção e me fez rezar hoje. A frase de nosso Senhor: esta viúva, na sua pobreza, deu o que lhe fazia falta. Eu já expliquei do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Agora me falta um. Será que o Senhor não está dizendo que na minha pobreza, na tua? Não entendi, padre. Aqui agora, não estou falando de economicamente. Às vezes a gente se acha pobre, e não seria a hora de dizer: Senhor, na minha pobreza, na minha pobreza espiritual, Senhor, eu me sinto tão pobre, tão pecador. Eu me sinto na minha pobreza humana tão frágil, que não me acho digno e não tenho nada de tão virtuoso para te oferecer. Senhor, na minha pobreza não tenho estudo, não me sinto capacitado em falar do teu nome. Senhor, na minha pobreza sou tão debilitado, ando mal,
estou andando agora com uma bengalinha, dependo dos outros, não tenho muito o que fazer, Senhor. Mas o Senhor dizendo, na tua pobreza de hoje, na tua limitação de hoje, na tua fragilidade de hoje, diga, nós temos sempre que dizer, Senhor, o que tenho hoje é isso, mas é isso que eu te ofereço. Senhor, o que eu tenho hoje não é muito tempo, tenho filhos para criar, tenho que levar para os mais jovens, tenho filho para criar, tenho que dar conta da família. Senhor, eu tenho que trabalhar, levanto cedo, pego o ônibus, volto tarde para casa, eu não tenho muito para oferecer, mas da minha pobreza, o que eu tenho eu te ofereço. O pouco do meu tempo, a escassez do meu tempo, as limitações físicas que tenho hoje, a dificuldade que tenho no falar, a pouco estudo que eu tenho, mas o que eu tenho, eu te ofereço. Para terminar, eu gostaria, foram 3 pensamentos. Sobre o último, eu gostaria que você refletisse. Você tem oferecido na tua pobreza o que você tem a Deus? Você tem oferecido uma palavra que constrói, uma atitude que edifica? Na tua pobreza você tem oferecido às pessoas da tua casa, da tua família, do teu trabalho? Ou você se acha tão pobre que não tem nada a oferecer? E se isso você acha, é um erro. Porque na tua pobreza você tem algo. Um segundo que eu queria que vocês refletissem. Você confia, eu confio na providência divina? Ou me desespero, me angustio e acho que é só com o meu esforço, só eu. Se eu não fizer, outros não fazem. Que o Senhor nos ajude a sermos como aquela viúva, humilde, pobre, a oferecer o pouco daquilo que nos faz falta e muito agrada ao Senhor. Amém.